A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta noite, mais uma vez, mais uma noite, mais um dia, é noite de quarta-feira, Evangelista Odete cumprimentando a todos com muita alegria, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz maravilhosa, paz que leva alento, conforto e consolo aos corações, aqueles que estão aí angustiados, aflitos, em desespero. Nós queremos orar por todos vocês nesta noite. Eu convido vocês para se ajuntar a nós, porque todos os dias estamos aqui em oração. E é um mandamento divino, orai sem cessar. Temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que nos dedicar. Foi o conselho que o Senhor Deus deu para nós. O próprio Jesus disse: orai e vigiai para não cair em tentação. E nós temos que orar, temos que clamar a Deus. E eu sei que são muitas mulheres em todo o território brasileiro que oram, que buscam a Deus. Aqui no sul do Brasil, tem muitas mulheres que se ajuntam, se reúnem, sejam na igreja, ou sejam nas casas, ou até mesmo aquelas que fazem parte de grupos, tem o seu canal, né? E no momento da oração, mulheres aí se ajuntam, estando dentro da sua própria casa, estando no trabalho. As mulheres se ajuntam para orar, para clamar a Deus. E o nosso canal não é diferente, canal Mulheres Intercessoras. Temos aí constantemente, principalmente aqui em Curitiba, 733 mulheres que oram. Não são aquelas mulheres que oram uma vez ou outra. Não, aquelas que oram só quando a luta chega. Aquelas que oram só quando estão passando prova. Aquelas que oram só quando ficam doentes, enfermas, ou tem alguém doente na família. Não, são mulheres que oram todos os dias. Quando nós levantamos este grupo no WhatsApp, nós orávamos aí várias vezes no dia. Vinham os pedidos de oração, muitas oravam pela manhã, que é o dever de todo cristão. Levanta pela manhã antes de sair de casa, ou antes de começar as suas tarefas, seus afazeres, oram a Deus, né? Então nós orávamos pela manhã, nós orávamos ao meio-dia, nós orávamos às 3 da tarde, nós orávamos às 18 horas, nós orávamos à meia-noite, e muitas de nós orávamos também à madrugada. Então, diariamente eram 5, 7 ou até 10 orações por dia. Eram muitos os pedidos de oração, visitas, né, nos hospitais, nas casas, para os doentes. Então a gente temos ali o caderno de anotação, temos ali os pedidos de oração que é anotado. E vinha muitos pedidos de oração, como vem, né? Pedidos de oração que é deixado nos grupos. Nós temos este grupo Mulheres Intercessoras ainda no WhatsApp. E temos também no YouTube. Quando nós fomos para o YouTube, nós gravávamos vários vídeos por dia, né? Gravávamos aí 5 orações diárias, 7 orações diárias. Às vezes nós chegávamos a gravar até 10 orações diárias. E nós fomos sendo orientados pelo YouTube, porque eles começaram a diminuir as visualizações. Era muita, né? Era muito vídeo num dia só, né? 5 já é bastante, 7, 10 vídeos por dia era muita coisa, né? Então fomos sendo orientados e fomos sendo perdendo visualização, porque senão crescia demais, né? Fomos sendo detidos, na verdade. E aí foi indo, nossos compromissos também foram aumentando, viagens, trabalho, estudo, preocupação com a própria família, né? Com os deveres domésticos, deveres da casa, deveres com a família. E às vezes viagens, trabalho de evangelismo, trabalho também realizado que nós fazemos. Então isso foi fazendo com que nós fomos diminuindo as orações no YouTube. Mas nós oramos várias vezes no dia, continuamos ainda em oração. E este grupo foi levantado praticamente em 2016, 2017, por aí. 2018 nós levamos esse grupo totalmente para as redes sociais. Estamos aí até hoje.
No YouTube nós estamos com esta conta aberta há pouco tempo, porque o canal era um outro canal que apresentava, postava, outros tipos não era oração, eram mensagens, eram cultos realizados, aí depois foi colocado totalmente só para oração. Então estamos aí menos tempo com o canal Mulheres Intercessoras no YouTube, mas faz muitos anos, que estamos aí neste ministério, fazemos parte, não é só nós, são muitas famílias, são muitas pessoas, e estamos aí cumprindo, com a ordenança divina, que é orar. Orar, nós estamos vivendo dias de dificuldade. Todos esses noticiários, tudo isso que você tem ouvido, não é bobageira, não, são coisas realmente que estão acontecendo. E o próprio Jesus disse, olha, no final dos tempos vocês virão, presenciarão muitas coisas. E isto ainda não é o fim. Imagina se tudo isto que nos amedronta, que nos apavora, ainda não é o fim. Então nós precisamos dobrar as nossas orações. Orar pela nossa família. Tudo isso está mostrando o quanto está perto a vinda do Senhor, o quanto Ele já está pertinho para voltar. Mas antes que Jesus não volte, neste período de espera, nós precisamos que o Senhor faça muitas obras, começando pela nossa casa, pela nossa família. Por isso nós devemos de orar mesmo, buscar a Deus, clamar ao Senhor, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha operar grandemente dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na vida daqueles que nós amamos. E é por isso que eu sempre convoco todos para orar pelo Brasil, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pelas famílias, pelos presos, pelos moradores de rua, pelos hospitalizados, por aqueles que vivem nas comunidades mais carentes, mais pobres das cidades brasileiras, O Brasil é formado aí de 27 estados. São mais de 218 milhões de pessoas. É muita gente que precisa da misericórdia do Senhor. É muita gente que precisa da bênção de Deus. Então nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que clamar ao Senhor. Pedir o socorro divino. Não te detenha, não pare, não desista. Mas ore, busque a Deus. Temos que buscar pela nossa família. Temos filhos, temos netos e pessoas que nós queremos bem. São pais, são familiares, às vezes até amigos, vizinhos, Temos que orar, temos que buscar a Deus e nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu tenho uma palavra bonita de Deus já preparada aqui para deixarmos, antes de iniciarmos a oração. Está no livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, a partir do verso 22. A esperança do auxílio pela misericórdia de Deus. Aqueles que creem, aqueles que confiam em Deus, eles têm a esperança que mesmo em qualquer situação difícil, virá o auxílio. Deus nos auxiliará através da sua misericórdia. E olha o que o escritor escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. A minha porção é o Senhor. Disto sabe a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o nosso Deus, olha que lindo. Bom é o Senhor para com os que esperam nele, para a alma dos que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor e ficar tranquilo.
Sabe, isso é silêncio. Quando você espera no Senhor, você fica calma. Não vê grito, não vê desespero, não vê aflição. Você está ali calmo, em silêncio, esperando em Deus. Você já orou, você já colocou tudo na mão do Senhor e você está esperando nele. Porque quem está prometendo, quem está falando é o nosso Deus. Não é homem, não é pessoas que é falha, não. É aquele que é bom. O escritor, ele está dizendo, olha, bom é o Senhor para com os que esperam nele. Para a alma que o busca. Para aqueles que buscam. Então nós vamos buscar ao Senhor. E por mais difícil que esteja a situação na nossa nação, para o povo, no nosso estado, né? O estado onde moramos, seja no leste, oeste, sudeste, seja lá no nordeste, seja aqui no sul do Brasil, por mais difícil que estejam as situações, nós precisamos esperar e crer nele, confiar. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para com a alma daqueles que nele confia, para com a alma daqueles que buscam ao Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Então nós vamos clamar a este Deus e pedir que através da sua bondade ele venha nos auxiliar e usar de misericórdia para conosco e para com aqueles que nós amamos e que tem nos trazido preocupação. Vamos orar neste momento? Ore pelo teu casamento, pelo trabalho, as pessoas que trabalham com você. Ore pelos teus filhos. Está gestante, ore pela tua gestação. Ore pela criança que ainda vai nascer. Ore por aqueles que já nasceram. Ore pelos teus vizinhos, parentes, amigos. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo povo brasileiro. Povo lá do Nordeste. Povo que está aí espalhado por toda a nação brasileira. Vamos orar uns pelos outros. Vamos clamar a Deus. Vamos orar também pelas autoridades brasileiras. Esses que fazem parte dos governantes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário. Olha, tem tanta coisa trazendo preocupação para nós. As leis, os decretos, as mudanças, as ameaças, né? Os noticiários, trazendo aí tanta coisa que muitos até não entendem, não sabem o perigo e não sabem o quanto é grande o prejuízo que pode chegar até nós, através dos governantes que estão sem a direção de Deus. Estão direcionados por si mesmos, estão direcionados pelos seus próprios egos, pela sua própria mente, pelo seu próprio coração, que é mau, cheio de maldade, né? Então nós vamos orar, vamos entregar tudo na mão do Senhor. Não é a primeira vez que acontece isso no Brasil e não é a primeira vez que acontece em algumas partes do mundo. De tempo em tempo, as coisas apertam. De tempo em tempo, as nações são atingidas. A fome vem, a peste vem, os problemas vêm, as catástrofes acontecem. E nós temos que estar aí sempre preparados para tudo que tem vindo. Para tudo que possa nos pegar que não venhamos ser pegos de surpresa, mas para tudo que possa acontecer, que até nós estaremos aí no meio. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que venha nos alertar, nos instruir, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar paz, nos dar sossego, sossegar o nosso coração, mesmo que tudo esteja difícil, mas Ele tem o poder de fazer coisas maravilhosas. Para o seu povo, para os seus, Ele é bom. E este Deus que é bom, Ele tem escape. Ele tem a saída. No momento certo, Ele abrirá as portas e nos dará
o escape. Às vezes, nos momentos mais difíceis que o mundo passa, que as cidades, os municípios, as nações passam, é o tempo de maior bênção para o povo de Deus. Nós temos experiência disso. Por isso estamos falando sem medo de errar. Às vezes é o tempo mais difícil, mas é o tempo que Deus mais nos abençoa, mais abre as portas, mais há prosperidade. Para isso nós temos que crer e confiar nele. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua presença mais uma noite. Estamos iniciando, Pai, a oração da noite desta quarta-feira, com esta palavra maravilhosa. Palavra que o Senhor colocou em nossos corações. A esperança do auxílio pela misericórdia do Senhor. Estamos sendo, Pai, convidados a crer, a esperar, a confiar. O escritor está dizendo, olha, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas são infinitas. Elas se renovam a cada manhã. E grande é a fidelidade do nosso Deus. O Senhor é a nossa porção. A porção que nós precisamos. Tudo que o homem, que o ser humano possa necessitar na face da terra, o Senhor é a nossa porção. É aquele que cuida, que zela, que livra, que protege, que dá segurança, que resgata do momento perigoso, do perigo. É aquele que levanta o que está caído, é aquele que fortalece o que está fraco, é aquele que faz maravilhas. E nós estamos sendo convidados, Pai, a crer inteiramente, crer no Senhor. Confiar inteiramente no Senhor. Não é a parcialidade. Não é para crer parcialmente, mas é para crer totalmente, colocar a confiança total no Senhor. Crer sem duvidar. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, porque tem muitas pessoas que estão cegas, não conseguem ver, não conseguem entender. Estão aí, Senhor, apavoradas, estão aí desesperadas, estão aí amedrontadas. Pessoas que já estão querendo se mudar, ir para outro país, ir para outro lugar, ir para outra cidade. Tem pessoas que passam a vida toda se mudando. Porque onde ele chega tem problema, ele sai dali, ele muda. E tem pessoas que vivem mudando a vida inteira. A procura de paz, a procura de tranquilidade, de segurança. Em todo lugar, meu Pai, que nós colocarmos a planta do nosso pé, nós vemos aí, Pai, o mal, Senhor, que está aí 24 horas rodeando, cercando, afrontando. Olha a situação que chegou ao nosso país. Olha a situação, Pai, das autoridades da nossa nação. Olha o perigo que o povo brasileiro, Senhor, está correndo agora. Olha quantos, Pai, que já estão sentindo, meu Pai, na pele. Já estão com medo, já estão apavorados, porque sabem, ó Deus, que todos esses males, com certeza, atingirá aqueles que estão sobre o território brasileiro. São leis, são decretos. As leis novas que chegaram, as mudanças que já foram feitas e que muitos não tinham conhecimento. E ao momento que ter conhecimento, Pai, vão entrar em desespero. Olha quantos empresários já preocupados. Olha quantos já decretando falência. Olha quantas pessoas já querendo tirar o seu dinheiro do banco para guardar.
Olha quantos temendo que pode perder o restinho que lhe sobrou. Olha quantos temendo que talvez não consigam, Pai, continuar com as portas do seu negócio abertas até o final do ano. Quantos que aguardavam que este ano ia ser um ano diferente. Um ano de realização de sonhos, de projetos. Um ano para alcançar os seus objetivos. E fomos tomados de surpresa no meado deste ano, Senhor, com tantas coisas que ninguém imaginava, leis que ninguém nem sabia que existia. Mas está aí, Senhor, estão tudo aí. E tudo isso é a prova de que cada dia que passa mais aproxima o momento da volta do Senhor. Mas tudo isso ainda não é o fim. Dá-nos força, Pai. Dá-nos força para nós não se perder neste caminho. Como muitos, Senhor, aborrecidos, decepcionados, apavorados, amedrontados, estão aí, Senhor, se perdendo no caminho, na fé, deixando de crer, deixando de orar, deixando de buscar, deixando de confiar. Muitos que estão voltando atrás, muitos que estão confusos por causa de tanto ensinamento, de tanta mudança, Pai, no Evangelho, tanta mudança nas pregações. É tanto engano, é tanta mentira. O homem tem usado o Evangelho para se favorecer. E o povo já deixou de crer na verdade. Por causa de alguns, porque não vamos generalizar que são todos. Mas nós precisamos estar firme no Senhor. Firme nas suas promessas. Olha o que o escritor está dizendo. Que há esperança de um auxílio pela misericórdia de Deus. As suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos, de estarmos aqui vivos, de ainda termos em meio a tantos horrores, ainda termos, Pai, um lar, uma família, um trabalho, um emprego, um ganho, saúde, vida. As suas misericórdias é a causa de tudo que temos, de tudo que possuímos. As suas misericórdias é que é a causa de estarmos vivos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, são infinitas. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Porque o Senhor é um Deus fiel naquilo que promete. Não é como o homem que promete e não cumpre. Esquece de cumprir, esquece do que prometeu. O Senhor é aquele que promete e cumpre. Nós estamos sendo convidados a crer, a confiar. Aquele pai no meio da multidão, quando ele enxergou Jesus que descia do monte e toda a multidão clamava em alta voz por socorro, por ajuda, por auxílio, ele também gritou no meio da multidão. E ele disse: Senhor, aqui está o meu filho, doente, ele tem epilepsia, é só uma criança, Senhor, e está sofrendo muito, eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho. Eu trouxe aqui para os seus discípulos orar no período que o Senhor ficou lá em oração. Eu trouxe aqui, eles oraram, mas nada aconteceu. O menino continua epilético, o menino continua sofrendo, caindo, ora no fogo, ora na água. Eu não aguento mais ver, é uma criança, Senhor. Aí ele olha para dentro de si, que ele começa a ver a multidão, todos pedindo por socorro, por ajuda. E ele então declara: Senhor, me ajuda na minha fé.
Me ajuda para que eu tenha fé. Porque eu quero sair daqui com meu filho curado. Quando Jesus ouve e vê a intenção do coração daquele pai, então ele se volta e diz ao pai: traga aqui o menino, me traga o menino aqui. E aquele pai corre no meio da multidão, levando o filho até Jesus. Jesus impõe as mãos e cura o menino. Jesus havia descido de dias que ele estava lá no monte em oração. Ele passou dias orando. E quando ele desce com a virtude para curar, com a virtude para libertar. Pai, que sejamos alcançados também, Senhor, nesta noite, com a virtude da cura, da libertação. Que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual, que nós possamos entender a sua palavra, mesmo diante, Senhor, de tanta coisa que nos apavora, tantas notícias que nos deixam preocupados, mesmo diante de tudo isso, nós precisamos, Senhor, crer num Deus que virá. Prometeu que ia vir, levar o seu povo. Período que nós estivermos aqui, que o Senhor possa nos dar força e graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, porque muitos já desistiram, Senhor. Muitos já não oram mais, muitos já nem crê mais na sua volta. Muitos estão aí, Senhor, se misturaram na multidão, estão aí também tomados pelo pavor, tomado pelo medo, tomado pelos horrores, Pai, que estão aí se aproximando, chegando, tomando conta da terra. A pobreza, a miséria, o desemprego. Olha, Senhor, a situação do povo, da humanidade. Olha a situação do nosso Brasil. Olha como as coisas, Senhor, as promessas não são boas. As notícias não nos trazem alerta de mudança, de melhora, mas de cada vez piorando mais. E olha quantos que já estão com medo de perder o que tem, o pouco que tem. Quantos que estão com medo também de ficar desempregado. Quantos que estão com medo que tiver que fechar seu comércio, sua fábrica, sua indústria. Empresários que estão aí decretando falência, porque não conseguem pagar tanto imposto, porque estão sendo aí, Senhor, fiscalizados, estão sendo aí cobrados muito mais, Senhor, do que o devido. Quantos empresários, Senhor, que já desejaram fechar tudo, ir embora, porque tanta incomodação, porque tanto gasto, porque tanta preocupação. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa nos alcançar, nos auxiliar. Sua palavra está dizendo: haverá auxílio através da misericórdia do Senhor. Nos ajuda, Pai, a crer nesta promessa, a descansar o nosso coração, estando aos seus pés, na sua presença. Ajuda o teu povo, ajuda as famílias brasileiras, ajuda aqueles que estão, Pai, já desempregados, ajuda aqueles que já estão enfrentando com muita dificuldade, Pai, o dia a dia para sobreviver. Pessoas que tinham casa própria e perdeu, o banco confiscou e tomou. Anos pagos, perderam tudo. Foi tirado, foi mandado desocupar a casa, porque não pagaram 2 ou 3 meses, não deram condições para aquele que estava doente, sem trabalhar, aquele que estava desempregado, ganhando menos. Ó Senhor, tenha misericórdia. Estenda suas mãos, Pai, sobre a nação brasileira, o povo brasileiro, as autoridades brasileiras, que mesmo sabendo que estão trazendo destruições, continuam tomando posição, continuam negociando em nome do povo,
sabendo que não haverá, Senhor, benefício. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, mesmo como cidadão, que temos que cumprir o nosso dever como cidadão. Mas, Senhor, nós temos um Deus que está acima de todas as leis, decretos, sistema, governantes, poder legislativo, judiciário. Poder executivo. O Senhor está acima de tudo. Que nós possamos ser alcançados, Pai, por esta misericórdia infinita. Esta misericórdia que não tem fim, esta misericórdia que se renova a cada dia. Que possamos crer, meu Pai, inteiramente, sem ter medo, sem ter dúvida, que o Senhor possa nos ajudar. Olha as nossas crianças, olha os idosos, olha os aposentados. Olha, Senhor, quantos que estavam aí na fila para ser aposentado neste ano e já não estão conseguindo. Olha para aqueles, Pai, que trabalharam a vida toda, economizaram, pagaram. Tudo que era para ser pago foi descontado. E até o seu fundo de garantia, e já não sabe se vão receber. Os bancos estão falindo. Os bancos estão fechando. Os bancos estão se acabando. Está se acabando profissões. Está fechando, meu Pai. Muitas indústrias. Lojas, comércio. Nós vemos aí, Senhor, lojas se fechando de uma noite para o dia. Não está dando mais. É só prejuízo. Olha quantas pessoas ficando desempregadas. Olha quantas pessoas, Pai, já preocupadas. Olha quantos tomados pelo medo, pelo pavor. Mas que o Senhor possa, com suas mãos poderosas, alcançar a cada um de nós. Alcance, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Os que oram, os que crê, os que não duvidam, os que esperam no Senhor, os que têm a esperança de que em meio a toda a situação haverá auxílio, porque o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias são eternas. Suas misericórdias, elas não têm fim. Alcance, Pai, alcance o homem, o agricultor, o homem da roça, que trabalha lá no sítio, na chácara, na fazenda, aquele que trabalha por conta própria, aquele que luta aí, Senhor, com suas poucas forças para sobreviver, aqueles que trabalham dia e noite, aqueles que trabalham em 2 empregos, em 2 empresas, aqueles que trabalham, Senhor, sai da empresa e ainda corre. É um taxista. Durante o dia ele trabalha no comércio, na loja, numa indústria, numa empresa. E à noite ele vai trabalhar aí como um aplicativo, vai ser um motoqueiro, um entregador. É a luta pela sobrevivência. Que o Senhor possa alcançar com suas mãos poderosas os que estão doentes, acamados, em tratamento. Olha quantas pessoas em tratamentos paliativos, já no final, câncer avançado. Olha quantas pessoas, Pai, que estão aí, as doenças psicossomáticas, pessoas com ansiedade, com depressão, fadiga, esses sintomas, ó Deus, que não aparecem nos exames, mas as vidas já estão aí paralisadas. Pessoas que estão com câncer, as crianças, Pai, com leucemia,
Quantas criancinhas, Pai, com leucemia, eles nem entendem o que quer dizer isso. Acha que é um bicho que está dentro deles, Pai, levando eles à morte, tirando as suas forças. Quantas criancinhas que já não falam mais, já não comem. O sofrimento de seus pais é grande, tem gastado aquilo que está fora do orçamento da família. Porque tudo que estes pais querem, Pai, é ver os seus filhos com vida. Mas quantas criancinhas fazendo quimioterapia, já não tem cabelo, perderam peso, massa muscular só estão a pele e o osso. As crianças, Pai, com leucemia. Olha os idosos. As famílias inteiras, Pai, enfrentando doenças, pestes, pragas, doenças incuráveis pela medicina. Que a mão do Senhor possa alcançar. Olha os paralíticos. Olha as pessoas que estão numa cadeira de roda, pessoas que foram vítimas, Pai, de um acidente, vítimas de um AVC, de uma parada cardíaca. Tem muitas pessoas que são vítimas de sabotagem também. Tem pessoas que estão aí, Senhor, desanimadas. Nós queremos declarar pela palavra do Senhor, que é poderosa, que estas pessoas possam, Pai, receber um renovo, receber uma restauração, possam ser restituídas de tudo que perderam, quer seja saúde, quer seja os projetos, os sonhos, o trabalho, o casamento. Quantas pessoas que estão aí desgostosas, o desgosto tomou conta, a decepção tomou conta, porque o que eles mais temiam lhes sobreveio. Perderam o que eles mais amavam na vida. Pais perderam filhos, filhos perderam pais. Pessoas bem empregadas perderam seus bons empregos, seus bons ganhos. E agora vão ter que enfrentar, Senhor, depois de muitos anos, procurar novamente um trabalho e se adaptar com um novo trabalho, sabendo que não vão jamais ganhar o salário que ganhavam antes. Coloca as suas mãos, estenda as suas mãos. Pessoas que precisam, Pai, do renovo nas suas células. Olha aí, pessoas morrendo. Morrendo, Senhor, por causa das doenças. Doenças crônicas, doenças genéticas. Pais que têm filhos autistas, pai que tem filhos que nasceram, meu Deus, com deficiência visual, auditiva. Crianças que os médicos não garantem que vão andar. Crianças que já nasceram, meu Pai, com problema. Olha quantas pessoas que não é apenas sintomas. São pessoas, Pai, que tem problema muito mais sério. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus. Alcance os lares, as famílias. Olha para este, Senhor, que está aí vivendo um momento tão difícil dentro do seu lar, no seu casamento. É a divisão, meu Pai, dentro do lar. Um para um lado, outro para outro. Pais odiando filhos, filhos que odeiam os pais. E muitos pais que dariam tudo que têm. Tudo, Senhor, que tem para ter um filho liberto destes chamado de transtorno mental. Os problemas psicológicos que estão surgindo e que muitos pais despreparados, pais que nem conseguem entender o que é isso, transtorno mental. Pessoas que foi decretado pelos médicos, foram desenganados. O médico disse, olha, está inválido, já não vai mais poder andar, trabalhar. Acabou os sonhos.
Aquela viagem que estava sendo, ó Deus, planejada, preparada, acabou tudo. Pessoas que já não vão mais poder caminhar, andar, sair, trabalhar. O médico já disse, está inválido. O médico já disse, não tem mais como curar esse câncer. O médico já disse, olha, vão para casa. E a família tem que se reunir, tem que conversar, tem que começar a descobrir uma maneira melhor de conviver com esse problema. Os próprios médicos, especialistas, induzindo as pessoas a aceitar a dor, aceitar a desgraça, aceitar as doenças, aceitar, meu Pai, o sofrimento, que é o que muitos aconselham. Olha, vocês têm que saber lidar com o problema agora. O problema vai ser para sempre. Essa pessoa que tem transtorno mental vai ter que viver abaixo de remédio. Este que está aí, com esse transtorno psicológico, que são coisas sérias. Quantos pais que nem sabem lidar com o problema que os filhos aparentaram agora. Filhos que foram criados como uma pessoa normal. E depois de um certo tempo, de uma certa idade, começou a se manifestar esses transtornos, trazendo mudança, trazendo desespero, trazendo decepção para a família inteira. Que o Senhor possa, ó Deus, com suas mãos poderosas alcançar as famílias, os lares, começando pela nossa casa, pelo meio da nossa família. Olha quantas pessoas, Pai, que nos ligam, que enviam para nossos pedidos de oração da família inteira. Nós queremos pedir a sua bênção sobre os inscritos do canal, sobre cada um que faz parte deste canal, sobre aqueles que o nome está nos pedidos de oração, esses que nos ouvem, esses que oram conosco, esses que ouvem, visualizam e até compartilham as nossas orações. Que a mão do Senhor possa alcançar a todos, Pai, nesta noite. Amanhã é quinta-feira e nós estaremos novamente pela manhã em oração. Mas aqueles que oraram conosco, que possam ter uma boa noite, um bom descanso, um sono reparador, possam ser, ó Deus, alcançados pelas mãos divinas do Senhor, arrancando a dor, arrancando as doenças, as enfermidades, arrancando pela raiz, ó Pai, auxiliando, dando auxílio a este que não sabe mais o que fazer, não dorme mais à noite, não tem mais paz, não tem mais alegria. Deitam para dormir, mas acordam umas horas da madrugada, vão correndo para o pronto-socorro por causa das crises que tem dado nesta criança, as crises que tem dado neste pai, nesta mãe, em alguém da família. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa estar estendida sobre este lar, sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, sobre a vida de cada um que crê. É o nosso pedido e a nossa oração em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Visita os nossos vizinhos, o lar dos nossos vizinhos. Visita os parentes de perto e de longe. Visita cada filho, a nora, os genros, os netos, o meu esposo, o provedor desta casa. Visita, Senhor, o coração daquela mãe que está entristecida, angustiada, preocupada. Aquele filho está desempregado e a mãe sabe que tem ali crianças para ser sustentada, tratada, cuidada. Olha quanta gente se batendo, procurando trabalho e as portas estão fechadas. E por mais que lutem, por mais que trabalhem, ainda não dá para o sustento. Coloca as suas mãos. Dá vitória, meu Deus. Abra as portas, Pai. Abra as portas, nós pedimos ao Senhor. Venha auxiliar, venha tomar a providência na vida e na causa de cada um. Provendo o melhor.
provendo o que cada um precisa, o que cada coração deseja receber das suas mãos, a providência divina que supre a necessidade, Pai, do que está aflito, do que está aí, Pai, desamparado, desesperançado. Que a mão do Senhor alcance a todos. É a nossa oração, é o nosso pedido, sabendo que a sua palavra está aqui, Pai, nos confirmando que o Senhor é bom. O bom é o nosso Deus. Bom é o Senhor para os que esperam e para com aqueles que o buscam. Bom é o Senhor. É na mão do Deus bom, do Deus misericordioso, que nós colocamos a necessidade de cada um, cada vida, a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas preocupações, os nossos temores. Colocamos na mão deste Deus bom, tendo a certeza da resposta, do milagre, do resgate, do livramento, da proteção, da segurança, Pai, para cada um de nós. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a mão do Senhor te alcance onde quer que você esteja. Que a bênção do Senhor chegue até você. Aí no Nordeste, em qualquer parte do Brasil, aqui no sul do Brasil, quer esteja perto, quer esteja longe, que a mão do Senhor te alcance. Que o nosso Deus seja o socorro que você precisa. Deus abençoe a todos vocês. Continue aí curtindo, continue visualizando, continue compartilhando, continue se inscrevendo. Se inscrevam, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. As notificações são as orações postadas todas as manhãs e todas as noites. Deixa aí o seu pedido de oração e esteja aí sempre constante em oração juntamente conosco. Se você não pode orar nesses horários que nós oramos, mas ouça a oração no dia seguinte e ore nos horários que você possa orar. Sim, ore 5 minutos, 10 minutos por dia. Comece com alguns minutos, mas busque a Deus, clame a Deus, se apresente a Deus. Você precisa, nós precisamos. O mundo precisa de Deus. A humanidade precisa de Deus. A nossa família precisa de Deus. A nossa alma, viu como você está aflita? Viu esta angústia? É a tua alma. Não é apenas o teu corpo físico. Você está aí estressada, esgotada, doente. Mas a alma está aflita porque ela precisa de Deus. Então abra o teu coração. Jogue fora as mágoas, os rancores. Joga fora isso que está te fazendo mal, que é guardar o ódio. É guardar, né? As mágoas. Está aí atingindo você, trazendo tantas, desencadeando doenças no teu corpo físico. Jogue fora tudo isso, se achegue a Deus. Peça perdão, confesse o teu pecado. Aquele que você nunca conseguiu contar para ninguém. E que você iria para o túmulo e levar contigo, né? Que você praticou lá na juventude, que você tem praticado, que ninguém tem visto. Conte para Deus, confesse, deixe de praticar, se volte ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, olha, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e deixar de praticar o mal, eu os ouvirei dos altos céus e virei e sararei a sua terra. Sabe que terra é essa? É o nosso corpo. O corpo foi feito do pó. Então, esta terra, este corpo precisa de cura. A nossa alma precisa da cura. Você que está com depressão, com ansiedade, precisa ser curada. Os médicos não curam, exames não curam, remédio não cura, tratamento não cura. Terapia
não ajuda e nem cura. Mas o Senhor tem o poder de arrancar pela raiz aquilo que está nos machucando, aquilo que está lá, nesta ferida aberta, lá na alma. Ele tem o poder de tirar. São as mágoas, são as dores, sofrimento. Tudo que você guardou, tudo que você sofreu, está aí guardado, né? Só destruindo o teu corpo físico, destruindo a tua alma, te tirando a paz, a alegria. E pessoas que tentam suicídio todo dia, porque não tem mais prazer de viver, por tantas decepções que já passou, por tanto sofrimento que já enfrentou, já viveu. Entrega tudo na mão do Senhor e seja feliz. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Esse vídeo ficou bem longo, mas que o Senhor possa ir ao teu encontro, ao encontro de toda a sua família e abençoar vocês nas vossas necessidades. Deus abençoe ricamente. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Amanhã, quinta-feira, voltaremos a partir das 6 da manhã. Estaremos novamente aqui em oração, buscando a Deus. Se você tiver desejo de orar conosco, amanhã, a partir das 6 da manhã, já estaremos aí, aqui mesmo, no canal Mulheres Intercessoras em Oração. Até lá, então, ouvintes, Deus abençoe a todos.